Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Lembrando, irmãos, você já começa cedo, né? Já começa cedo, né? Lembrando, irmãos, que o tema desta noite é o poder da oração. E a oração, irmãos, é algo fundamental. É uma chave que Deus nos deu. A oração é o meio de comunicação. A oração é intimidade com o Senhor. A oração é o que nos liga ao Senhor. E muitas das vezes nós nem sequer sabemos orar, nem sequer sabemos chegar para falar com o Senhor. Muitas das vezes nós já chegamos de cara pedindo ao Senhor, nem sequer agradecemos, nem sequer pedimos ao Senhor perdão, né? Porque muitas das vezes nós até falamos que a gente só agradece a Deus quando as coisas estão tudo bem, né? Quando a geladeira está cheia. Só que também muitas das vezes o homem só se lembra de Deus quando as coisas estão na pior, quando as coisas estão más. Porque muitas das vezes, por incrível que pareça, a dificuldade é o que nos faz lembrar do Senhor. A dificuldade, os momentos difíceis que passamos é o que fazem nos lembrar do Senhor. Muitas das vezes, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tudo boa, a gente não está nem aí para o Senhor, não está nem aí para orar, não está nem para buscar. E muitas das vezes é necessário um problema, é necessário uma necessidade para que a gente possa se lembrar e recorrer ao Senhor. E esse é o problema, que como eu falei, muitas das vezes nós nos ajoelhamos e nem sequer agradecemos ao Senhor, nem sequer damos um bom dia, uma boa noite ao Senhor, como uma oração que eu vi um cara fazendo uma vez. O cara diz de oração, começou com um bom dia Espírito Santo. Mas será que nós fazemos isso? Será que nós perguntamos nem sequer se o Senhor está bem, por mais que esteja, por mais que nós sabemos que o Senhor está bem, mas será que nós pelo menos perguntamos como o Senhor está? Damos um bom dia, uma boa noite. Essa é a questão. Muitas das vezes nós tratamos o Senhor de todo jeito. Nós chegamos para falar com o Senhor de todo jeito e principalmente para pedir. A gente só se chega ao Senhor para pedir uma bênção financeira, uma causa na justiça, seja o que for, uma porta de emprego. E esse é o nosso problema. A gente se esquece que a oração é intimidade com o Senhor, meio de conversa. É uma relação que nós temos com o Senhor como uma boa amizade, né? Que a gente tem prazer de conversar com aquele bom amigo. Só que as pessoas muitas das vezes fazem o Senhor como um qualquer jeito, como um qualquer, esquecendo que o Senhor é soberano. As pessoas se esquecem de se relacionar com Deus e desprezam a intimidade com o Senhor. E esse é o problema de muitas das vezes nós não recebemos certas coisas da parte do Senhor, porque nós não sabemos nos comunicar. Se a gente for parar para pensar, a gente trata melhor as pessoas do nosso dia a dia do que ao Senhor, né? A gente chega para falar com um patrão, é um bom dia, aquele ajeitado todo. O cara chega para falar com a esposa, é o meu amor, minha vida. Mas com o Senhor a gente fala de todo jeito. A gente fala que nem tá falando com um mulambo. Então esse é o problema, né? O cara chega pro patrão querendo um aumento, um negocinho a mais. Só falta botar o ombro no ombro, levar nos braços. Agora para Deus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente fala de todo jeito, chama de você, de tu, mas não fala, não procura uma melhor forma de se comunicar com o Senhor, não procura um tempo para dar ao Senhor. A gente dá o mínimo, a gente dá o máximo para as pessoas do dia a dia, do decorrer do dia a dia, mas ao Senhor a gente dá o mínimo, dá o subir, e olha lá quando sobra o subejo para dar a Deus. E ainda tem essa. Então esse é o problema. Esse é o nosso problema. A gente muitas das vezes não sabe tratar o Senhor. E como eu falei sobre a intimidade, muitas das vezes nós não buscamos ter um bom relacionamento com o Espírito Santo.
Nós não sabemos ter uma boa aliança com Ele. E isso é o que muitas das vezes nos deixa distante do Senhor. É como uma amizade, né? Como a gente relembrar também sobre o primeiro amor, que a gente no início que conhece a palavra, que se converte, a gente é orando toda hora, é buscando toda hora. Só que no decorrer a gente vai deixando esfriar como uma amizade, que a gente vai se deixando aquela amizade esfriar, já não trata mais o amigo da mesma forma, já não trata mais a esposa da mesma forma, vai deixando esse relacionamento esfriar e vai se distanciando, logo mais já nem se falam. Então assim, muitas das vezes nós, irmãos, nós nos convertemos, nós oramos às vezes até 3 vezes ao dia, buscamos, clamamos, jejuamos, mas conforme a gente vai deixando esse relacionamento esfriar, essa intimidade se acabar, chega um dia que a gente nem sequer mais ora, a gente nem sequer mais lê a Bíblia, a gente nem sequer dá atenção ao Senhor. E como eu falei, a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para falar com Deus. Se você for parar para pensar, muitas das vezes nós passamos o dia falando da vida alheia, passamos o dia fofocando da vida alheia para um vizinho, para um tio, para um amigo, para um pai e uma mãe. Mas ao invés disso, se a gente, ao invés de fofocar da vida alheia para um vizinho, para qualquer que seja, a gente fofocasse da vida alheia para Deus. As pessoas muitas vezes falam, o filho do fulano está na droga, está lá na criminalidade, porque você não fala, Senhor, o filho do meu amigo está na droga, está traficando, liberta. O Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para restaurar. O Senhor tem poder para transformar vidas. Não, o Senhor aí ataca na filha da vizinha. A filha da vizinha está se prostituindo, está no prostíbulo. Então, em vez de você não dobra o seu joelho e clama ao Senhor, Senhor, a filha da minha vizinha está no prostíbulo, mas o Senhor pode libertar. O Senhor pode restaurar a vida dela. O Senhor pode arrancar ela de lá do prostíbulo. Então esse é o problema, quando das vezes nós fazemos o que não resolve. A gente, em vez de falar mal, devemos entregar ao Senhor, devemos clamar, até mesmo, muitas das vezes, da nossa parte, uma grande falha, a gente critica até as pessoas que estão lá no mundo. As pessoas estão lá na droga, estão lá na bebida, não querem nem saber de Deus. Mas ao invés de a gente criticar essas pessoas que estão lá fora sem força, que não conseguem chegar até aqui, e a gente orar por essas pessoas, Senhor, liberta e transforma a vida daquele homem que se encontra na calçada caído, aquele homem que se encontra na bebida, aquele homem que se encontra na prostituição, que está roubando, que está matando. Essa é a nossa função, é orar por essas pessoas, porque a oração tem poder para transformar. A oração de um justo tem muitos de seus efeitos. Então a nossa função é orar por aqueles que não têm forças, é orar por aqueles que não conseguem chegar até aqui, e lembrar até mesmo que para eu estar aqui hoje, alguém teve que orar por mim, alguém teve que clamar pela minha vida. O poder da oração de alguém me trouxe até aqui, me colocou aqui hoje. É a gente reconhecer que assim como muitos estão lá fora, nós um dia estivemos lá fora também, e que a oração de alguém nos trouxe até aqui. Então é a gente usar essa chave poderosa que Deus colocou em nossas mãos para trazer pessoas, para trazer almas para serem entregas ao Senhor, porque essa é a nossa função, é orar, é clamar e ser gratos ao Senhor. Como eu falei muitas das vezes, a gente chega para o Senhor já reclamando, chega reclamando do trabalho, chega reclamando da casa, chega reclamando do casamento. O cara pede um casamento a Deus, quando Deus dá, o cara, essa mulher não presta. O cara pede um filho a Deus, quando esse menino não presta. Esse menino não presta. O cara pede uma moto a Deus, Deus dá, essa moto não presta. Não, melhor que tivesse ficado sem nada, que nem pediu. Você pediu para quê? Então, seja grato ao que Deus lhe deu, seja grato ao que Deus lhe entregou em sua mão. O cara pede, tá na miséria, o cara tá na miséria total. Se eu abro a porta do emprego, Deus dá um emprego, o cara reclama do emprego. Não aguento essa chibanca não, eu não aguento essa alavanca não, eu não vai catar latinha, vai pedir esmola. O cara, além de só pedir a Deus, feito um cigano, ainda reclama do que Deus dá, meu irmão. Olha a ingratidão do homem para com Deus. Se a gente for parar para pensar, nós somos muito ingratos. A gente pede, Deus dá,
O problema é que nós queremos do nosso jeito. Não tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero. Além de Deus dar um emprego, além de Deus dar um casamento, seja o que for, o que vem de Deus é uma bênção, o cabo ainda vive reclamando, murmurando. Aí é difícil, irmãos, é difícil. É difícil de levar o homem. Só Jesus para ter paciência com o miserável do homem, porque o homem é difícil de se lidar. Mas é isso, meus irmãos. A gente tem que ser grato até mesmo pelo fôlego de vida que nós temos, né? Porque é reconhecer que até para nós estar aqui hoje, foi Deus que nos trouxe. Reconhecer que para eu estar aqui hoje, liberto, foi Deus que me libertou, porque nem isso. Se fosse por mim mesmo, eu estava no mundão, mas o Senhor me deu força para estar aqui hoje, né? E dar a cada um de nós no dia a dia. O Senhor não nos tem deixado faltar nada, e a mensagem que eu queria deixar era essa. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus.